Pai do Senhor, povo de Deus, vamos a mais um vídeo agora no nosso canal, seguindo a série de textos mal interpretados da Bíblia. Desta feita nós vamos falar sobre um tema interessante. Jesus só vai voltar depois que o Evangelho for pregado em toda a terra. Vamos para um texto bíblico que é muito usado para falar-se a respeito desse assunto, que se encontra em Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 14. Mateus, capítulo 24, que é o sermão escatológico de Jesus, e o versículo de número 14, onde diz assim a palavra de Deus: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Muitos de nós já conhecemos o capítulo 24 de Mateus, aonde Jesus é interrogado sobre quando aconteceria algumas coisas, como o seu regresso à terra, e Jesus vai falar sobre alguns sinais que precederiam a sua vinda. No versículo 14, depois de Jesus falar sobre alguns sinais e também incentivar os discípulos a perseverarem, no versículo 13, quando ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí Jesus vai falar sobre o evangelho do reino. Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Muitos pregadores se equivocam usando este versículo 14 e dizem que Jesus só vai voltar depois que o evangelho for pregado em todo o mundo. E quando se analisa a questão da pregação do evangelho em todo o mundo, de forma errada também vai acontecer um equívoco, porque, afinal, o que é a pregação do evangelho? Qual é o evangelho que Jesus estava tratando aqui? Ele tratou sobre o evangelho do reino, boas novas do reino. Então é trazer a cultura do céu à terra. A cultura do céu é reino. Aqui na terra, pelo menos no nosso país, no Brasil, é presidenciável. No céu não, no céu é reino. Reino não tem democracia. Reino tem um líder que tem seus súditos, que fala e que a sua palavra tem poder, como está lá em Eclesiastes, lá pelo capítulo 8, versículo de número 4, porque a palavra do rei tem poder. Então, em primeiro lugar, esse versículo 14, nada tem a ver sobre a volta de Jesus em si. Note que o texto diz, você vai ver o texto aqui embaixo, para você analisar bem comigo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá. O que é que virá? O arrebatamento? Não. A volta de Jesus? Não. Virá o fim. O arrebatamento da igreja não é o fim do processo escatológico. Não é o fim do mundo, não é o fim do planeta. O arrebatamento da igreja é apenas a primeira fase da segunda volta de Cristo, porque após o arrebatamento iniciar-se-á na terra o período da grande tribulação, que vai durar 7 anos, dividido em 2 períodos, de 3 anos e meio e 3 anos e meio, onde no primeiro período o anticristo vai trazer uma falsa paz para as nações, vai resolver os problemas sociais da humanidade, mas no segundo período vai ser quebrado o pacto do anticristo, que ele fará com Israel. Israel vai ver que ele é um farsante, que ele não é o Messias, porque ele vai usurpar o lugar do Messias, ele vai querer ser adorado como Messias. Israel não vai aceitar, porque Israel só se prostra diante de Jeová, do Deus dos exércitos. Então, quando a aliança for quebrada, a aliança política com o anticristo, que vai governar todo mundo, tudo já está se preparando para isso, inclusive até a pandemia que estamos vivenciando. Quando encerrar-se esse primeiro período, o segundo período vai ser de trevas, de guerras, aonde no final do segundo período, e já no final da grande tribulação,
dar-se-á na terra a terceira grande guerra mundial. E Jesus vem na segunda fase da sua volta acabar com esta guerra, porque Israel vai estar perecendo lá no Monte das Oliveiras, neste mesmo monte onde Jesus trouxe esse sermão do capítulo 24 de Mateus. Então Israel vai estar perecendo, os inimigos de Israel serão muitos. A Bíblia diz em Apocalipse que o sangue vai dar no freio dos cavalos, então vai ser muita carnificina, muito sangue, muitos soldados mortos, e todos vão ver a segunda fase da vinda de Cristo, como o próprio Jesus falou, todo olho verá. Ele estava se relacionando na segunda fase da sua volta, quando ele vai raiar nos céus, conforme João descreve no capítulo 19 de Apocalipse, montado num cavalo branco. Na sua coxa, versículo 16 do capítulo 19 de Apocalipse, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais adiante, aí a Bíblia diz que Jesus vai falar, da sua boca vai sair como que uma espada e vai ferir todas as nações, nações estas, inimigas de Israel. Ele vai descer do cavalo, vai pisar lá no Monte das Oliveiras. Disse o profeta Zacarias, eu vou colocar o texto aqui no vídeo, você vai encontrar em algum lugar aqui, que quando ele pisar, o monte vai rachar de um lado a outro, e ali ele vai ferir os inimigos de Israel, ele vai prender o diabo, o dragão, o anticristo, o falso profeta, e dar-se-á fim àquele terror que o diabo implantou na terra através dos seus servos e de pessoas que ele usou para fazer males incomparáveis à humanidade, como também a Israel. Jesus livra Israel e implanta na terra o seu reino milenial, conforme a Bíblia descreve em Apocalipse, um milênio, 1000 anos de paz, onde Jesus vai reinar nesta terra, uma terra totalmente diferenciada dessa que estamos vivendo hoje. O mundo vai ver, o mundo vai ter Jesus como rei, cumprir-se-á Mateus 6, na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou a orarmos, e disse, venha a nós o teu reino, é o reino de Deus que virá sobre a terra naquele momento, e o milênio será implantado sobre a terra. Então, veja que o processo depois do arrebatamento da igreja ainda é extenso. Grande tribulação, 7 anos, milênio, 1000 anos, para depois a terra ser destruída com fogo, como diz o profeta Sofonias, que toda essa terra será destruída com fogo, e só depois haver o juízo final, o julgamento dos grandes e pequenos, conforme Apocalipse descreve no capítulo 21, a partir do versículo 11. Então só depois do juízo final é que a Bíblia vai falar de novos céus e nova terra. Então aí sim será o fim de todas as coisas, depois do juízo final. Então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim, não é o arrebatamento. Então antes do arrebatamento da igreja, não é necessário que o evangelho seja pregado em todo mundo. O fim, sim, só virá depois que o evangelho for pregado em todo mundo. Foi isso que Jesus falou aqui. Em todas as gentes, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então, no período da grande tribulação, o evangelho continuará sendo pregado. A Bíblia fala até de 2 testemunhas, que é uma discussão teológica muito grande até hoje de quem são estas testemunhas. Ninguém pode afirmar quem as são. Eu acredito, dentro do meu pouco conhecimento escatológico, que tratar-se-á de Enoque e de Elias, por ter sido 2 homens que não viram a morte. Aí tem que se cumprir Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esses 2 homens não morreram. Enoque foi transladado lá em Gênesis e Elias foi elevado aos céus. Então eu creio que serão esses 2, mas é um pensamento meu. A Bíblia não define com exatidão quem serão as 2 testemunhas. O que não se pode é pegar um texto isolado como esse e trazer uma heresia dentro do mesmo versículo. Se deixar a Bíblia interpretar-se a si próprio, dá para compreender claramente que o evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim, não é o arrebatamento. Então na grande tribulação
as duas testemunhas vão pregar, as pessoas afastadas vão estar aqui, muitos vão se reconciliar e vão pregar o evangelho do reino em meio à grande tribulação. Crentes que não estavam com a sua vida pautada no altar de Deus vão ficar para a grande tribulação, se arrependerão e vão pregar o evangelho do reino. Então o evangelho continuará sendo pregado. E, além do mais, nós, quando lemos o capítulo 1 de Romanos, você vai encontrar o texto aqui nesse vídeo, lá no capítulo 1 de Romanos, destaca que, quando se vê a criação de Deus, a natureza, as coisas que Deus criou, formou, o ser humano, só por ver o que Deus fez, ele já recebe a responsabilidade de acreditar num Deus que criou todas as coisas. Ora, por que o índio que está isolado em algum lugar do mundo, que não teve o conhecimento de Jesus, não chegou um missionário para lhe falar do evangelho, para lhe pregar o evangelho, por que ele acredita que o sol seja um Deus, por exemplo? Por que isso vem acontecer? Sem nunca ninguém ter lhe falado que o sol é um Deus. Então por que não acreditar que existe um Deus, ainda que não tenha o conhecimento que nós temos, que temos acesso à Bíblia, a pregações, à internet, mas por que não entender que há um Deus que criou todas as coisas? Então a própria natureza, a própria criação de Deus, ela já é uma pregação do evangelho. Então as pessoas não serão levadas como inocentes, até mesmo sem terem ouvido falar de Jesus, mas viram as obras das mãos de Deus. Em vez de adorar o sol, o índio deveria adorar a um Deus, mesmo sem conhecê-lo intimamente, que criou os luminares, incluindo esses luminares, o sol. Então, é muito simples de se entender a Bíblia, a palavra de Deus nesse sentido. O evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim, não é o arrebatamento. Então não fique esperando o evangelho ser pregado para poder Jesus vir arrebatar, levar a igreja, Jesus voltar, porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Isso é um texto mal interpretado, que eu já vi até pregadores renomados, né, citarem esse texto e usando essa interpretação errônea. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, dá um like, clica no sininho para que você possa receber as notificações. A cada dia o nosso canal está crescendo e mais pessoas estão sendo abençoadas e alcançadas através daquilo que estamos tratando aqui. Se você quiser crescer mais no conhecimento das Escrituras, aqui embaixo também tem um link do Instituto Chama Viva. Nele você pode adquirir cursos teológicos e também agora nós estamos abrindo espaço para outros tipos de cursos, como marketing digital e etc., para que você possa aprender como ganhar dinheiro na internet, de dentro da sua própria casa, né, no conforto do seu lar e ter mais tempo para a sua família. Então os cursos estão aqui embaixo no Instituto Chama Viva. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender e crescer no conhecimento das Escrituras e assim nós possamos levar este evangelho a mais pessoas no nome de Jesus. Deus abençoe.